Boa noite, oi gente, bem-vindos! Começa agora mais um Momento Pele e Ciência, nosso encontro que acontece 2 vezes na semana, nas terças-feiras e aos domingos às 21 horas. Sei que deve ter muitos rostinhos novos por aqui, então me apresento para quem ainda não me conhece. Eu sou a Natália, sou médica dermatologista e aqui neste canal, nesse perfil do Instagram, eu ajudo colegas que são médicos, dermatologistas ou estão se especializando, estão na residência ainda, na pós-graduação, graduandos em medicina que já sabem, eu vou trabalhar na especialidade, cuidar de pele, na medicina estética, na dermatologia, na cosmetria e quero aprender a promover a saúde da pele dos meus pacientes, tratar a qualidade da pele e não apenas tratar quando a doença já está estabelecida. E assim você se torna referência. Compartilho então ensinamentos, conhecimentos com relação ao tratamento global da pele, através da sua prescrição. Então todo o arsenal de medicamentos tópicos, orais que temos para tratar, para cuidar da saúde da pele. E hoje o tema é muito interessante, todo tema é muito interessante, mas esse é um tanto especial, porque é cada vez mais recorrente nos consultórios. E isso se deve à alta demanda, à crescente demanda, a mudança de comportamento da população em geral, em especial aqui no Brasil, a gente vê muito esse movimento com relação à prática de atividade física. É verdade que a gente está elevando a nossa consciência com relação à saúde. As pessoas estão praticando mais atividade física. Hoje em dia, quando a gente fala de esportistas, de atleta, que é o nosso assunto de hoje, a gente não fala apenas do atleta profissional. A gente fala também de pessoas que têm uma regularidade em realizar atividade física. Tem pessoas, inclusive, que eu considero atletas até amadores, ou não competem de maneira profissional, mas são atletas amadores e pessoas que têm rotinas de exercício físico que se assemelham a atletas. Então, é muito comum a gente ver isso. E são pacientes que buscam atendimentos personalizados, não só com relação à sua nutrição, com relação à prevenção de lesões, ao tratamento de lesões, mas também com cuidado da pele. Porque existem vários mitos em torno do esporte, o impacto do esporte na pele. Existem outras coisas que são verdades e que você deve saber estar preparado. Então, quando você domina o tratamento de populações especiais, de situações especiais, com certeza você está se posicionando melhor, inclusive no mercado de trabalho. Hoje em dia, a gente requer cada vez uma medicina cada vez mais super especializada. Isso é muito verdade com relação também à dermatologia, a gente sabe muito bem. E então, isso também requer da gente o conhecimento com relação a situações especiais, como com relação a atletas, a prática de esporte. Aconteceu, contei mais cedo, inclusive, nos stories, que eu atendo, tenho a felicidade de cuidar de muitos atletas, tanto profissionais como amadores, como pessoas que têm rotinas de exercício físico tão intensas quanto atletas, como atletas. E quando comecei a trabalhar dessa forma, houve uma crescente dentro do consultório, porque hoje em dia as mídias sociais elas são muito importantes, com certeza, para a nossa visibilidade como profissionais. Porém, ainda existe a melhor das propagandas, o melhor marketing, que é aquele de décadas atrás, que é a parte da indicação, a boa indicação. Olha, aquela pessoa, ela sabe tratar essa condição especial. Seja ela uma pessoa de pele sensível, seja ela uma pessoa que esteja com a pele oleosa, acneica, ou até uma pessoa que tem uma prática de exercício mais intensa e quer cuidar de maneira especial e direcionada para a pele. Deixa eu agradecer aqui o elogio da minha querida Gabi, Deus amado. Você também, Gabi, obrigada pela presença na nossa live. Quero dar boas-vindas a quem está chegando, tá? Já vi que agora entraram novos rostinhos aqui. Doutora Paola, sempre presente aqui na nossa live. Doutora Ana, doutora Luciana, Elisa, Gabriela, Franciele Mãe, Marlene, Mariel. Então, queridos, bem-vindos, tá?
Fiquem à vontade para compartilhar a experiência de vocês, para tirar dúvidas, me contar se vocês fazem esse posicionamento de tratar situações especiais, se atendem atletas, se dizem, né, se posicionam que existem cuidados especiais que devem ser direcionados para essa população. E aí, muitos colegas trazem a questão assim da vontade, do desejo de um dia parar de atender convênios, às vezes parar de atender num sistema mais expresso, o sistema de convênio. A gente não é sempre assim, mas em boa parte dos sistemas de atendimento de convênio é um atendimento um pouco mais rápido, né, mais direcionado para as queixas, o paciente vem com algum problema e aí é tratado aquele problema pontual, tá? Só que para sair desse sistema, às vezes cabe a gente se posicionar como pessoas que fazem um atendimento diferenciado, porque é uma ferramenta fortíssima para você conseguir concluir esse desejo de sair dos convênios, e é com relação ao atendimento de pacientes que praticam esporte, esportistas, é um deles. Então, se você gosta, pratica, quem sabe você não consegue olhar com mais atenção para esse tipo de situação. E a gente vai conversar então hoje sobre todos os cuidados, as demandas, o que tem de especial com relação a pacientes que são esportistas. Olha, Carol, tudo bom, amiga? Doutora Caroline Moraes, dermatologista, que honra. Bem-vinda. Então, quando a gente vai falar de skincare do paciente atleta, do esportista, então essas informações cabem para o profissional, para o amador ou para pessoas que têm atividade física aí como a sua rotina. Com relação a essa população, existem algumas coisas. Deixa eu abrir as anotaçõezinhas que eu fiz aqui para não esquecer de nenhum detalhe para conversar com vocês. Vocês praticam esporte, hein, gente? Eu tô tentando voltar esse ano. Tá complicado, mas hoje eu fui, terceira vez no ano. Quase cheguei atrasada pra live, tô até que meio de roupa de maquiada e roupa de ginástica. Ai, mas isso daí, né? A gente faz, tá. Não vamos perder. A gente se vira nos 30. Tava aqui com as minhas anotações e fechou, gente. Eu não consigo dar conta de duas coisas ao mesmo tempo. Aqui o computador aberto aqui atrás de mim e o... Não sei se eu vou encontrar. Vai ser um encontro na verdade de novo. Eu vou entrar. Eu abri. Bom, vamos lá. Vamos começar conversando, tá? Quais são as situações que podem acontecer de maneira mais comum com os pacientes que são atletas. E isso não são informações da minha cabeça, são informações que tem artigos científicos, tem muitos que inclusive abordam essa situação de dermatologia e pele do atleta. Então, muito interessante. Ali no PubMed tem uma riqueza muito grande de artigos com esse tipo de informação. E selecionei algumas mais interessantes, mais práticas para comentar com vocês. Então, assim, a questão que o atleta, ele se submete a agressores ambientais de uma maneira mais intensa. Então, assim, existem muitas pessoas que fazem atividade ao ar livre. Então, atletas que treinam correm na rua, atletas que fazem atividade física outdoor. Então, tem toda a questão do estresse ambiental. Corredores, triatletas, maratonistas, pessoas que nadam, pessoas que praticam esporte de areia. Tem uma crescente aí de beach tênis, de futebol de areia, futevôlei. As pessoas têm buscado, né, esse outdoor para a prática de atividade física, mesmo que não seja uma atividade genuinamente, né, outdoor, às vezes fazer um treino outdoor. Então a gente vê cada vez mais. E essa questão dos estressores ambientais são interessantes da gente pontuar. Estressores ambientais esses que podem ser o sol, né, o exposoma aí que mais impacta na pele,
E aí tem muitas pessoas que fazem atividade exposta à ultravioleta, exposta ao sol, mas também fatores ambientais outros, como por exemplo, né, um ambiente de muita poluição. A gente sabe que a poluição, né, os gases provenientes da combustão dos veículos ou de fábricas, os poluentes ambientais, eles também impactam na saúde da pele. Então, essa questão da atividade outdoor, às vezes a pessoa tem uma maior exposição a esses fatores ambientais. Os atletas são mais suscetíveis a infecções de pele, impetigo, micoses superficiais, às vezes ocasionadas pelo trauma repetitivo, onicomicose. A gente sabe que o trauma da unha é um fator de risco para uma infecção secundária, para uma onicomicose. Então, a questão das micoses são prevalentes. A questão do suor, do atrito, pode ajudar a predispor a essas infecções. A acne, a foliculite, algumas vezes exacerbadas por suplementos alimentares. Hoje em dia os atletas eles têm, é muito raro uma pessoa que tem uma atividade regular de atividade física e não faça às vezes algum tipo de suplementação, tá? Seja ele guiado, seja ele intuitivamente, com whey protein, um suplemento de proteína. E a gente sabe que muitas vezes os suplementos proteicos eles vêm aí acrescidos de outras vitaminas. Então, vitamina B12, que às vezes pode dar erupção acneiforme. O próprio fato da pessoa fazer uma atividade física regular, existe uma maior produção endógena de hormônios, e isso faz, às vezes, predispor a uma pele com mais oleosidade, mais acne, foliculite ou erupções acneiformes. Então, essas são situações que podem acontecer nessa população. E isso, às vezes, o paciente não traz para a gente dentro do consultório, mas a gente pode antecipar com maneira informativa para o paciente: olha, pode acontecer de eventualmente você intensificar mais os seus treinos e acontecer de ter foliculite, acontecer a acne, a pele fica mais oleosa, pode acontecer. Você pode antever isso para o paciente. Só o fato de você trazer uma consulta informativa, antecipando problemas, isso tem um valor imenso para o paciente. Tá? Ele se sente realmente atendido, especial, que você está fazendo uma consulta direcionada para ele. A questão da xerose e da dermatite pode acontecer também, principalmente para pessoas que fazem atividade em água, então em piscinas. A gente sabe que hoje em dia as piscinas cloradas elas estão sendo cada vez mais substituídas por piscinas salinizadas ou piscinas, como é que se chama? Ionizadas. Então, isso tem a questão, das cloradas, a gente via que tinha muita xerose, das salinizadas também. Então, às vezes, a pessoa tem uma prática de natação diária, aí toma banho também, às vezes, várias vezes ao dia, ou fica nas piscinas. Isso também pode deixar a pele mais seca. Se a pessoa já tem uma dermatite de base, uma pele ressecada de base, isso pode exacerbar. Às vezes a gente tem que orientar o paciente, que a gente já vê que tem esse perfil, a pele tem mais seca, tem uma atividade aquática, então aí fazer uma hidratação mais intensiva, você orientar essa intensificação da hidratação. Pessoas que têm atividade de esporte outdoor, pensar também nos tumores, né? Pensar nas lesões pré-cancerígenas, pensar nas lesões, nos próprios tumores mais relacionados ao sol, como carcinoma basocelular, espinocelular. Pessoas que às vezes também têm um histórico de ter sido atletas, então pessoas que faziam aqui no início da minha carreira como dermatologista, eu trabalhei muito tempo no Hospital do Exército. E aí eu atendia muitos militares aposentados da reserva. E aí são pessoas que tinham atividade física regular, outdoor, e uma população com alto índice, pelo menos aqui no sul, eu atendia muito paciente com câncer de pele, né, com lesões pré-cancerígenas, pré-malignas, ceratoses actínicas e tumores também já estabelecidos e recorrentes. Então, assim, a pessoa tem um histórico de uma exposição por muitos anos, fazendo esporte ao ar livre. Então, considerar que isso também é um fator de risco e examinar as áreas fotoexpostas com atenção. Então, até para a pessoa que tem um histórico também, isso é importante a gente lembrar. Olha o Thiago, melhor dermato do mundo. Agradeço, querido, prestígio, honra de poder cuidar dessa família que eu tanto amo. E então,
Lembrar que existem então essas patologias que estão mais associadas ao paciente esportista. Quando você consegue antever isso, dizer para ele até antecipar, olha, a questão do protetor solar, quando você vai fazer uma corrida, quando você vai treinar um futebol, quando você vai fazer um esporte ao ar livre, não está apenas relacionado à queimadura solar, está relacionada ao efeito acumulativo do ultravioleta, do dano do ultravioleta. Então não é pensando só no eritema, na bolha, na mancha, a gente está pensando no longo prazo. Então por isso que a proteção, ela não é só também, né, na área de rosto, tem que cuidar orelhas, tem que cuidar pescoço, tem que orientar dorso das mãos. Hoje em dia tem um artifício muito interessante que é das roupas UV-Line, isso não tinha até um tempo atrás, né? Então isso veio para sanar aí uma problemática que era a questão do passar o protetor em áreas extensas. Filtro solar numa área extensa é complicado, o paciente pratica esporte, transpira e às vezes o protetor sai. Então, assim, a questão das roupas UV-Line, elas vieram aí muito a sanar essa necessidade de proteger o corpo. A gente vê já que grandes clubes, né, já é prática, todos os jogadores treinam com, né, as roupas UV-Line. Pensando nisso, pensando no curto e no longo prazo. E aí, quando a gente vai pensar em rotina tópica, vamos entrar então já para a questão assim, do protocolo de tratamento mais comum para o cuidado diário da pele do esportista. Quando a gente vai pensar no tratamento, a gente sempre vai pensar no pilar de 2 pontos, né, de duas etapas, manhã e noite, o que costuma ser o pilar para a grande maioria das pessoas. É claro que você pode personalizar conforme a necessidade, mas de base o tratamento são 2 etapas, manhã e noite, sendo que pela manhã a gente sempre pensa que vai fazer a limpeza da pele e a proteção. E à noite, novamente, a limpeza ou pós-esporte, pós-prática do esporte, novamente a limpeza e aí a reparação, o reparo da pele. A grande maioria, né, das pessoas, elas queixam pela prática de esporte mais de uma pele oleosa, uma pele mista, tá? Aí a gente sempre vai pensar que os limpantes eles vão ter que se adequar ao tipo de pele da pessoa, mas a grande maioria das vezes é uma pele mais oleosa. A limpeza, existem vários produtos hoje em dia que são posicionados para a pele oleosa e sensível, ou seja, eles têm um bom poder de limpeza, porém sem agredir a pele. São esses tipos de produtos que são preferíveis para essa pele do atleta, tá? Geralmente são produtos que trazem no rótulo para a pele oleosa e sensível, ou então são produtos que dizem que tem, que é um limpante livre de ácidos. Então a gente vê ali que não tem na fórmula ácido salicílico, ácido glicólico ou outros, tá? Existem várias marcas comerciais que têm esse posicionamento, como por exemplo a linha Sebium, o gel Mussan da Bioderma, é um azul, ou o Clinance da Avene, não intensivo, o Clinance normal também, ele não tem ácido na composição, o Efaclar, alta tolerância, o Dermotivin, o original, o tradicional. Então são boas opções de limpeza para a pele do atleta. Agora, quando a pessoa tem uma pele já mais seca, então tem exposição à água, ou tem naturalmente aí uma pele mais seca, os géis de limpeza Syndex já são mais interessantes. Aí tem linhas grandes também, o Atoderm da Bioderma é uma opção, o Cetaphil tem diversas opções de limpantes também, Syndex, o próprio CeraVe, o Nutrel, gel de limpeza, tem uma gama de opções também de produtos que já são mais posicionados para a pele seca. Então a limpeza é importante 2 vezes ao dia. Antes da prática, então, da atividade física, a questão da proteção. Tá? A proteção ela deve ser feita mesmo dentro dos ambientes, a gente deve orientar que hoje em dia a orientação do uso do filtro solar é que ele seja diário, inclusive se você vai fazer um esporte indoor, outdoor nem se fala. Aqui, que é uma das maiores dúvidas dos colegas, olha, protetor para atividade física, que não derreta, os pacientes reclamam que arde os olhos, aí não gosta de usar, vai fazer às vezes uma prova, para não botar em risco o desempenho da prova, nem usa o protetor solar para que não tenha o risco daquele protetor solar
escorrer no rosto ou vai fazer uma competição, enfim. E aí a pessoa deixa de usar. E aí, tá, gente, a gente tem alguns conselhos gerais com relação ao protetor solar para a prática do esporte, que é o seguinte: o protetor solar para a prática de esporte não necessariamente ele precisa estar posicionado como um protetor para a prática do esporte. A questão da posição do rótulo é uma estratégia de marketing dos laboratórios. Alguns laboratórios fazem produtos para esportistas e tarjam como um protetor para esportistas, mas tem outros produtos que não são posicionados e são muito bons para a prática de esporte. De maneira geral, há uma predileção pelos protetores solares físicos ou os minerais. Por quê? Eles têm uma durabilidade no seu nível de proteção, tá? Eles não desgastam com o tempo, ao contrário dos protetores químicos, né, que vão gastando com o tempo. Então, se ele se mantém ali numa camada boa, íntegro, intacto sobre a pele, ele tem uma durabilidade média de 8 até 12 horas. Alguns protetores solares, a depender do grau, da quantidade de substâncias filtrantes que tem. Lembrando que os filtros físicos, os minerais, é o óxido de zinco ou dióxido de titânio, tá? Existe também o óxido de ferro, mas geralmente o óxido de ferro ele dá a coloração ao protetor solar, são os protetores solares com cor. A grande maioria desses protetores solares, não sei se é algo bom ou não, mas assim, a maior parte deles, eles são protetores com cor. Porque os filtros minerais, geralmente eles deixam aquele residual branco, brancacento, de difícil, né, absorção, não fica transparente com facilidade. E aí a indústria, para tentar disfarçar esse efeito branco residual, não ficar com aquele rosto branco, às vezes, da pessoa, eles colocam os protetores com cor, colocam a cor ali, que geralmente é dada pelo óxido de ferro. Inclusive, né, a concentração de óxido de ferro às vezes vai dar uma cobertura maior ou menor. Então, geralmente, os protetores minerais, eles têm cor na composição. A vantagem é que, como a indústria está ligada, que o uso do protetor solar está realmente entrando na rotina do brasileiro, estão ampliando o leque de opções de cor. Cores mais claras, cores mais escuras. Então, porque a gente tem aí, o brasileiro tem uma diversidade muito grande de fototipos. E aí a gente precisa realmente de opções de protetor que caiba para várias tonalidades de pele. Os filtros minerais, eles têm esse porém, tá? Só que algumas pessoas gostam dele. A gente consegue ver direitinho aonde está aplicado, a gente consegue ver onde derreteu. Eles têm, hoje em dia, uma cosmética cada vez melhor. Deixa eu ver aqui a pergunta do Juan. Doc, para o paciente que transpira muito, independente da prática de esportes, os minerais também são preferíveis? Também são preferíveis, né? Principalmente esses que têm uma fixação que gruda mais, que cola mais. Tem protetores solares que, inclusive, se posicionam assim como um protetor solar que não arde nos olhos, não derrete, daí quando vê a gente usa e na prática ele derrete. Então, os protetores minerais, eles costumam ter essa fixação melhor. Por outro lado, tá, o protetor solar mineral, não são todos, mas a grande maioria deles, eles são mais grudentos, eles colam mais. Principalmente esses que são mais grossinhos, ou em bastão, ou em versão pomada, eles grudam mais. Então, na hora de remover é um pouco mais difícil, tá? Ele é mais chatinho. Só que ele tem que ser assim, ele tem que dar essa grudada, porque senão a pessoa transpira e sai, e cai, e derrete. E aí acaba caindo nos olhos e pode arder ou não. Então, tá, tem esses pontos que a gente cabe lembrar. Bom, com relação a nomes comerciais, desse tipo de produto e tudo mais, eu tenho uma lista, tá? A gente tem um grupo do Close Friends, que é pra gente discutir nomes comerciais, tá? E para médicos, então quem quiser entrar no grupo, tá, pessoal, pode me mandar um direct dizendo que quer entrar, me manda nome CRM, que eu adiciono no Close Friends e todos esses nomes comerciais a gente conversa lá. Inclusive, essa semana a gente conversou sobre isso. É bom que a gente troca várias ideias, recebo várias indicações dos colegas, compartilham, também interessante aí pra gente trocar figurinhas. Mas os protetores solares em geral
são de predileção, principalmente esses de bastãozinho ou de creme mais espesso ou em pomada que grudam mais. Hoje em dia já tem protetores solares minerais com acabamento transparente, tá? Não são muitos, mas já existem. Bom, quando a gente vai falar de hidratação, hidratação é um pilar importante para quem é atleta. Por quê? Porque como existe uma certa suscetibilidade maior a dermatite, a infecções, é interessante a gente recuperar essa barreira cutânea. Então, pós-banho, após a limpeza, a hidratação ela é interessante, tá? Qual hidratante optar vai depender da necessidade, então, de você examinar e ver qual a necessidade daquela pele. Mas a hidratação é uma etapa importante. Então, diariamente, pelo menos uma vez por dia, a hidratação da pele, do rosto e corpo, ela é algo interessante de você recomendar. Bom, com relação à população que faz muito esporte, a gente também tem que levar em consideração que são, além de serem pessoas que são mais expostas a estressores ambientais, a prática de esporte contínua, constante, ela também é um tipo de estressor. Então a gente sabe que também há uma cascata oxidativa que acontece, né, inflamatória, que pode acontecer depois da atividade física. E isso não é ruim de maneira nenhuma para o nosso organismo, pelo contrário, essa cascata de informações é o que leva muitas vezes ao anabolismo, né, a uma formação de músculo, a queima de gordura, acontece diversas ativação de genes que fazem a remodelação de vários tecidos. Então, assim, é através desse estresse, digamos, esse estresse que ele é desejável, que diversas funções adaptativas acontecem no nosso corpo. Para a pele, tá, tem duas questões. Tá? Tem agora um estudo recente, tá, que saiu na Nature, foi ano passado, muito interessante, que mostrou que esse estímulo da atividade física constante, ele faz a síntese, tô online, não sei se trancou aqui a live. Gente, isso aqui é muito engraçado, ó, tu faz assim, ó, joinha, e dá um oi, faz assim, ele faz balõezinhos. Os balõezinhos estão acontecendo, acho que eu tô online. É que às vezes dá uma trancada, tá? Então se trancar, vocês me avisam. Bom, ano passado saiu um estudo na Nature muito interessante. Aí vocês imaginam, né? Nature é uma revista de alto impacto. Para sair na Nature, precisa passar por uma edição muito criteriosa. E realmente, esse estudo foi um estudo extremamente bem desenhado. Inclusive, fiz uma live, quando esse estudo saiu, fiz uma live só comentando esse estudo, que mostra que a atividade física, tanto de resistência, então contrapeso, como por exemplo uma musculação, como atividade física aeróbica, são atividades que eles estimulam a síntese de colágeno e melhoram o espessamento dérmico da pele. Então olha que interessante, um mito que caiu com esse estudo é que a atividade física poderia deixar a pele flácida. A gente já ouviu falar nisso, né? Os pacientes perguntam pra gente, eu sou corredora, eu tô com medo, eu sou maratonista, eu tô com medo de continuar fazendo atividade física porque eu vou ficar toda flácida. Eu ouvi falar nisso, é verdade que eu vou ficar toda flácida? Pode desmentir, e com um paper muito bem conduzido comprovando que não, tá? E aí explica toda a via, um paper muito bem desenhado, que mostra que há ativação de várias vias gênicas, de síntese de colágeno de matriz extracelular. E olha que interessante, tá? Esse daí foi um estudo que foi conduzido, tá? Fazendo os participantes praticarem atividade física, tanto um grupo de resistência e um grupo aeróbico. Ambos performaram bem para colágeno e espessamento dérmico. Porém, o grupo com atividade de resistência performou um pouco melhor, tá? Nesses dois quesitos, tanto do colágeno quanto do espessamento. E aí mostra que na verdade foi feito a medição de várias proteínas sinalizadoras, ativação de várias vias gênicas. E quando foi feito esse estudo, a pele estudada não foi a pele corporal, foi a pele facial. Então houve uma medição por biópsia e por instrumental
da pele do rosto. Então, assim, ó, atividade física corporal refletindo na pele do rosto. Então, olha, é um incentivo isso para os nossos pacientes, até para a gente, né, a praticar atividade porque tem esse benefício. A grande questão é que, porém, todavia, pessoas que praticam atividade muito intensa, principalmente os de endurance, né, que tem um tempo de atividade física mais extenso, como ultramaratonistas, há um consumo dos coxins de gordura muito intenso. Então, a pessoa emagrece muito, perde muita gordura mesmo. E como a gente sabe que a gordura do rosto, ela dá suporte à pele, pode, pelo fato de haver um consumo dos coxins de gordura, dar uma sensação de maior flacidez daquela pele. Só que não é por perda de elasticidade por causa da pele, mas sim por perda de suporte. Isso sim pode acontecer. Então, você pode explicar isso. Olha, se a gente começar a diminuir o percentual de gordura, pode haver, né, um reflexo na pele. É o que aconteceu muito aí com o uso do Ozempic nos últimos anos, né, emagrecimentos rápidos. A pessoa perde aí uma quantidade grande de gordura e às vezes pode ficar com uma sensação de rosto caído, murchinho, mas porque realmente perdeu o enchimento desse rosto. Mas com relação à pele em si, elasticidade e espessura, a atividade física ela pode ser benéfica. Bom, a grande questão é que essa questão da atividade, do estímulo, né, de estressor da atividade física, ela pode ser benéfica para a pele, porém o estressor ambiental não é. Então, quando a pessoa tem exposição à atividade externa, um atleta que faz esporte ao ar livre, é sempre interessante considerar um antioxidante oral pré-exposição, principalmente polipódium leucotomas e piquenogenol, que a gente conversou recentemente até na nossa última live, que são 2 antioxidantes que são muito consolidados para reduzir o dano do ultravioleta na pele. E isso pode ser recomendado antes do treino outdoor, mesmo que seja super cedo, mesmo que seja 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, porque pode reduzir esse dano do ultravioleta. Tanto é que são conhecidos como fotoprotetores orais por essa razão. A gente sempre tem que pensar no dano de longo prazo. O que você pode considerar no pós-treino seria aí de maneira tópica, tá? De maneira tópica, os antioxidantes tópicos. Então, olha, o paciente teve aí uma exposição ao sol, né, ou um estressor ambiental, pós-esporte, então a pessoa, né, chega em casa, toma um banho e aí aplicar o que nesse pós-treino? Considerar o uso do antioxidante, tá? Pode ser aí uma vitamina C, um resveratrol, um ácido ferúlico, uma niacinamida, vitamina E, então a gente tem aí uma gama de opções de antioxidantes tópicos pós-treino, então você deve considerar isso. Bom, você também pode considerar num pós-treino, né, ou de suplemento de rotina, a questão do colágeno oral, porque você tem ali um estímulo de síntese de matriz extracelular acontecendo com o esporte, né? Isso é comprovado ali através de vários estudos e de maneira mais sólida nesse paper da Nature. Só colágeno, Natália, não, proteína em si, né? Proteína em si, colágeno é proteína. Tem até estudo que compara a suplementação de whey protein com colágeno, mostrando que os dois performam igual, e uns estudos mostrando até que o whey protein performa melhor. Então, considerar, eu digo colágeno, mas leiam como considerar a suplementação proteica. O que já é um pouco redundante, porque geralmente quem pratica esporte tem esse hábito de cuidar aí a suplementação de proteína, já tem esse cuidado com a alimentação, tá? E cabe também a gente comentar com relação a tipo de procedimentos que podem ser orientados para esse tipo de público, esportistas. Então, além do skincare, desse cuidado diário, de proteção e reparação, tá? Daí assim, ó, já ia pulando uma etapa. Com relação à reparação, a gente tem que pensar, né, no tratamento noturno. Tratamento noturno é aquele tratamento reparativo, renovador, que a gente vai usar geralmente os ácidos, os hidroxiácidos, os retinoides, aí tem todas as opções para reparação e renovação que a gente faz, que a gente
reserva mais para a noite. Aí, a escolha do tratamento noturno, ele pode ser dependendo da particularidade de cada pessoa. Então, uma pessoa que tem um melasma, uma pessoa que tem uma rosácea, uma pessoa que tem um fotoenvelhecimento, isso daí fica mais individual, dependendo de caso a caso, tá? Com relação a procedimentos, também tem alguns procedimentos que são interessantes. Os bioestimuladores de colágeno são bem interessantes para atletas de endurance, então pessoas que têm um consumo dos coxins de gordura, para melhorar ali o suporte da pele, porque vai perdendo ali o suporte, o próprio preenchimento de ácido hialurônico, apesar da gente saber que a atividade física consome um pouco mais os preenchedores de ácido hialurônico, mas é algo interessante a considerar para quem tem um emagrecimento facial muito intenso. O próprio laser fracionado, os peelings para fazer uma renovação celular. Então, quando o paciente tem uma maior exposição a fatores ambientais, fazer uma renovação anual às vezes é interessante. Então, tanto o laser fracionado como os peelings são tratamentos de renovação celular, é interessante para esse perfil de paciente. Para paciente também, que tem aí... que faz muita força, às vezes tem marcas de expressão, toxina botulínica, que é outro tratamento muito interessante, em diversas situações e também para pacientes esportistas também, tá? Bom, tentei pincelar um pouco de tudo. Claro que existem outras questões interessantes a gente comentar, como, por exemplo, a questão da fricção, tá? Tem pessoas que têm a questão da fricção como um fator importante no dia a dia, principalmente triatletas, ultramaratonistas. Existem hoje em dia muitos produtos, muitos cremes que são para evitar a fricção. São produtos que você aplica na pele nas áreas que costuma ter fricção. Com relação à reparação dessas áreas de fricção, olha, a pessoa acabou lesionando, machucou de fazer fricção. Com certeza, os reparadores com pantenol saem na frente, então a gente tem aí diversas opções de mercado, Cicaplast, Bepantol, Cicalfate, Cicábio, então são todas opções que tem como princípio ativo ali o pantenol, que é um reparador importante, acalma, hidrata e tem esse mecanismo de reparação importante. Com relação à acne e foliculite, principalmente acne corporal, foliculite, hoje em dia tem a opção do ácido glicólico para a área corporal, inclusive em spray. Foi lançado recentemente um spray da Esgin, que na minha opinião veio a sanar muito essa questão da acne corporal, da erupção acneiforme, que é que se chama o Acne Bem, tá? Corporal, é um spray de ácido glicólico, muito interessante. Tá, e fora a questão, às vezes, quando é uma área muito extensa, considera tratamento oral, claro, com isotretinoína, caso haja uma foliculite, uma acne muito extensa, tá? Bom, esse assunto dá o que falar, com certeza tem mais coisas pra gente comentar, mas tentei dar uma pincelada por cima, trazer algumas informações práticas para que você consiga amadurecer o seu trabalho aí com relação a situações especiais, populações especiais, como os pacientes que são esportistas. Juan Carlos, Doc, mais uma só. Não precisa ser mais uma só, pode ser mais, viu, Juan? Obrigada pela pergunta, querido, pela participação. Tem um paciente que sempre que faz as caminhadas em áreas arborizadas tem erupção urticariforme, que responde bem a anticolinérgico. Algo para evitar o quadro. Olha, eu tenho um paciente, uma situação um pouco parecida, que ele tem urticária colinérgica a calor. A pessoa faz atividade, aquece o corpo, tem urticária. E não é nenhum outro, assim, eu tenho uns 5 pacientes que tem urticária com o calor, então faz atividade física e tem. Aí, nesses casos, é indicado realmente antihistamínico de rotina. A gente sabe que hoje em dia tem esses antihistamínicos mais modernos, que a gente pode usar de rotina tranquilamente. Então, eu sempre oriento para a pessoa usar antes da prática da atividade física. O paciente até acaba se habituando, quando ele sabe que não vai fazer atividade, ele não toma, quando ele sabe que vai fazer, ele toma, pelo menos 1 hora antes da atividade. E evitar o fator. Se for ali, se ele mapeou que é realmente naquela área, de repente alguma árvore especial, tentar evitar a proximidade. Mas pode ser que seja pelo calor, pela atividade. Eu já tive paciente das 2 situações, que tinha urticária ao calor, faz atividade, esporte e deflagra urticária, e também a frio, né? Então, assim,
vai tomar um banho numa piscina, numa água gelada, e aí tem a urticária, e aí também de rotina antihistamínico, costuma responder muito, muito bem. Se for algo leve que responde antihistamínico, eu continuaria também com essa mesma conduta. Muito boa a live. Ai, que bom, Gabriela, que gostou. Fico muito feliz, obrigada pela participação. Eu quero reforçar aqui, queridos, o seguinte, um convite muito importante para vocês, que é de participar da nossa jornada Skincare Pro, uma série de aulas que vai acontecer na próxima semana, no dia 22, 24, 25 e 28. Espero não ter esquecido, 22, 24, 25 e 28. Cai na segunda, na quarta, na quinta e no domingo. É uma série de aulas fantásticas, ricas em informações, em conhecimentos, em insights, discussões de caso clínico, é online, é gratuito. Então não perde, só que para participar tem que estar inscrito. Daí a inscrição aqui no link da biografia, é só chegar ali, botar o nome, CRM, telefone, e-mail, que aí você já vai estar cadastrado. Você vai receber um convite para entrar num grupo, que é um grupo de WhatsApp para lembretes, né? É uma maneira que a gente tem de mais fácil para conseguir lembrar das aulas, porque como elas são aulas que não vão acontecer novamente, para a pessoa realmente não perder a oportunidade de assistir ali no dia, tá? São aulas que valem muito a pena. A gente vai falar sobre o skincare, como a gente faz o cuidado do paciente saudável, como a gente faz o manejo de situações especiais. É realmente bem interessante, material bacana que eu preparei para você. Parabéns, Nath, eu já me inscrevi, já sabe o horário. Sei, é às 19 horas, se não me engano, tá, Carol? Ainda era às 21 horas, mas agora vai ser às 19 horas. A equipe me confirma, tá? Se tiver alguém aí assistindo junto, é às 19 horas, se não me engano, que ficou combinado. Excelente, Amanda, muito obrigada, show, obrigada, Doc, eu agradeço. Selma, como sempre, mais uma ótima live, querida, que feliz que eu fico de te ver aqui. Muito obrigada. 22, 24, 25, 28 de janeiro, 4 aulas, isso aí. Ai, obrigada, Cami. Combinado. Nessa semana a gente vai estar um pouquinho mais próximos, amanhã eu volto numa próxima live. Essa semana a gente vai fazer umas lives de aquecimento, intensificar, para realmente a gente se empolgar e participar aí da jornada, absorver o maior número de informações possível. Tá bem legal, tá? Vejo você, então, amanhã. A gente vai ter uma live de novo no mesmo horário, tá? Às 21 horas. E se você gostou dessa live ou ficou com alguma dúvida, vai ali na caixinha que eu vou abrir agora nos stories e comenta o que você achou, que você já vai começar a implementar aí no seu dia a dia, tá certo? Um beijo grande, boa noite.